Hola chicos, bienvenidos otra vez a las clases de resolución de ejercicios de español. Hoy nosotros vamos a trabajar con las clases de abril del día 3, día 17, las aulas 6, 7, 8 y 9, ¿está bien? Muy bien, muchachos. A aula 4, a classe 4, trata do texto Dom Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. É uma obra espanhola mundialmente famosa. Sim, seu texto original, apesar de ser muito conhecido no Brasil, seu texto original é em espanhol, Miguel de Cervantes é espanhol, e vai contar sobre as aventuras de Alonso Quijano, que é o Dom Quixote. Né? Então, o que eu pedi para vocês aí? Para que vocês contassem a história do capítulo 1 dessa obra. Né? Coloquei um pequeno videozinho aí para vocês do capítulo 1 e um pequeno texto que conta o capítulo 1. O primeiro capítulo vai contar a respeito de como Don Quijote, que era Alonso Quijano, se transformou em Don Quijote, em el caballero, em um caballero, ¿no? E como foi suas batalhas, como foram suas batalhas, como foi a busca por sua amada, ¿no? La Aldonza Lorenzo, que depois ele vai dar o nome de Dulcinea de Toboso, como ele também eligió o nome de seu cavalo, Rocinante, e por que ele começou a batalhar, ter batalhas fictícias, como Molinos de Viento, por exemplo. Ele, de tanto ler livros de cavalaria, dizem que ele começou a imaginar que ele era um cavaleiro de verdade. E esse capítulo 1 vai contar como ele batalhou com os moinhos de vento e como ele saiu pelo mundo para viver suas aventuras, tá bem? A questão aí era a respeito de algumas informações que eu dei no texto em espanhol sobre suas primeiras batalhas imaginárias, com quem Don Quixote está peleando, ou seja, com quem ele está brigando, né, com gigantes. Diz o texto que ele briga com gigantes, mas todos nós sabemos que na verdade eram moinhos de vento, né? Aqui, como se chamava a querida e deseada princesa de Don Quixote? Como se chamava a querida princesa de Don Quixote? O nome dela real era Aldonza Lorenzo, só que ele a batizou de Dulcinea del Toboso. O que ele gostava de ler, né? O que ele gostava de fazer, na verdade, né? Então, ele gostava de ler, passava as noites leyendo de claro em claro e os dias de turbio em turbio. Significa que ele passava dia e noite lendo sem parar os livros dele de cavalaria. Quem é o autor de Don Quixote? É só vocês verificarem aí no título que eu coloquei, que foi Miguel de Cervantes. Como se chama el caballo de Don Quixote? Conta o texto que ele ficou vários dias para escolher o nome do cavalo, né? E qual era o verdadeiro nome dele? Alonso Quijano, que diz no comecinho do texto aí, tá vendo? Também vai citar um pouco da família dele, que é uma sobrinha que ele tinha, que participa da história, né, nos próximos capítulos, e é citada aí no capítulo 1. Como se chamava essa sobrina de Don Quixote? Antônia Quijana. Aqui na classe 7 era la gramática del español sobre los imperativos afirmativos. Entonces, ¿para qué sirven los imperativos? Como em português, para dar uma ordem, ¿sí? Também podem expressar pedido, súplica, desejo, sugestão, uma orientação, um aviso ou um alerta, sempre de maneira direta. Então, aqui há alguns exemplos. Senhores passageiros, abrochem-se los cinturones de seguridade. Então, sempre que eu for dar um conselho, fazer um pedido para alguém, eu uso o verbo no imperativo, tanto no português quanto no espanhol, tá? Tome este medicamento 3 vezes al dia e te sentirás melhor. Mamã, compra-me uma muñeca. Então, aqui, por se tratar de uma ordem, eu não posso dar uma ordem para eu mesma, né? Então, ou para mim mesma. No caso, eu utilizo sempre os verbos imperativo a partir da segunda pessoa, tá? Então, o verbo no imperativo nunca é conjugado com yo, sempre tu e usted, que é a segunda e terceira pessoa.
porque uma ordem, um pedido, uma súplica é sempre feita por uma segunda pessoa, né? Então, na segunda pessoa é um pedido informal. Na terceira pessoa é um pedido formal, tá? Então, os verbos geralmente utilizados imperativos são tu e usted, segunda e terceira pessoa. Então, aqui eu tenho também a segunda pessoa do plural, que é vosotros e vosotras, tá? E nosotros e nosotras, que é a primeira pessoa do plural. Conjugação aqui dos verbos. Sempre a gente termina, olha pela terminação do verbo, né? A gente termina o verbo no tempo que a gente deseja. Presente, passado, futuro, condicional e, nesse caso, no imperativo, tá? Então, como conjugar um verbo? Geralmente, eu tiro o ar, o e o ir do fim dos verbos e acrescento a terminação do imperativo. Qual é a terminação do imperativo para os verbos terminados em ar? Aqui tenho a, e, emos, ad, em. Para os verbos terminados em er ou os verbos terminados em ir, que tem a mesma terminação. E, a, amos, ed, an. Então, eu tiro a terminação a, er ou i e acrescento o final do verbo no imperativo para tê-los conjugados no imperativo segunda, terceira pessoa do singular ou primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Lembrando que os mais rotineiros são segunda e terceira pessoa, tá? Do singular, no caso, ou terceira pessoa do plural. Exemplos, verbo amar. Ama tu, ame usted. Bebe tu, beba usted. Partir. Parte tu, parta usted. Então, vocês viram que é sempre trocado, ó. Ar, ama, ame. Bebe, beba. Eu troco aqui o a por e e o e por a, tá vendo? Aqui também o e por a. Então, é sempre lembrar disso. Amar, a, e. Ir, e, a. Ok? Ama, ame. Bebe, beba. Parte, parta. Vamos, aqui nas atividades de vocês, eu pedi apenas para vocês colocarem 5 frases. Então, aqui poderia ser utilizado qualquer frase, lembrando daquela tabelinha de verbos, tá? Conjugando certinho. Se eu escrever uma frase com tu, a minha terminação tem que ser e ou a. Se for usted, a mesma coisa. Então, aqui eu coloquei, llámame desde Cusco, perdão. Lígame de Cusco. Escríbele uma carta, escreva uma carta. Cierra a puerta, fecha a porta. Quédate quieto, fique quieto. Dame ou deme la caja de herramientas, me dê a caixa de ferramenta. Lembrando que aqui tem duas formas, porque uma é, no caso, para tu e outra para você. Formal e informal, ¿sí? Muy bien. Próxima clase. Acentuación. Acentuación sigue las mismas reglas del portugués. Se acentuam as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas também no espanhol, como no português. Porém, tem nomes diferentes. As oxítonas em espanhol são chamadas agudas, as paroxítonas são chamadas graves ou lianas, e as proparoxítonas são chamadas esdrúxulas ou sobreesdrúxulas quando elas têm mais de 4 sílabas, tá? Então, quais são as regras de acentuação? São as mesmas do português também. São acentuadas palavras terminadas agudas em N ou S ou vogal. Exemplo, leão, café, sofá, dominó, quizás. As graves são acentuadas quando terminam em consoante, com exceção de N ou S, como no português. Exemplos, árbol, tórax. Proparoxítonas e as superproparoxítonas, que são as sobresdrúxulas, todas são acentuadas, como no português também. Proparoxítonas são esdrúxulas ou superproparoxítonas, sobresdrúxulas, são todas acentuadas no espanhol, tá? Exemplos, oxígeno, análisis, ejércitos, explíquemela, cómpramelo. Então, como saber se uma palavra ela é acentuada? Eu tenho que ler essa palavra e verificar a sílaba forte dela. Eu sempre acentuo a sílaba forte. Para saber se tem la tilde, que é o acentozinho em espanhol, eu tenho que verificar a letra que termina essa palavra, tá? Se ela tiver a última vogal, a última sílaba, perdão,
A última sílaba forte, eu só acentuo se terminar em vogal NOS. Se tiver a penúltima forte, eu acentuo se terminar em consoante, exceto o NOS. E se for para paroxítono, eu acentuo todas, ok? Aqui também tem a regrinha do hiato. Ela, no caso hiato, como vocês sabem, né? Separa uma vogal forte de uma vogal fraca, vogal e semivogal no português, que é chamado, né? Então, as vogais fortes são A, E e O. As vogais fracas são I e U. Então, sempre eu vou acentuar quando tiver essa separação de hiato entre forte e fraca. Exemplos: todavia, dia, frio, analogia, tecnologia, baú, garua, país, grua, maíz, continua e etc. E outras, tá? Então, regrinha de hiato. Tem uma vogal e uma semivogal, eu acentuo, tá bem? Então, aqui, para saber resolver essa questão, vocês tinham que seguir as regras de acentuação, verificar qual é a palavra, qual é a sílaba tônica da palavra, ou seja, mais forte, tá? E depois que verificar qual é a sílaba forte dessa palavra, verificar a letra final, tá? Rabon. Rabon termina em N e tem a última sílaba forte, então ela é aguda. Italiano, grave. Predecir, aguda. A gente geralmente chama a palavra para poder saber qual é a sílaba forte. Bienvenido, almacém, adorar, finalidade, equipo, objetivo, organización, semilla, tiburón, zapato, rana, calavera, fácil, población, perro, corbata, feliz, naranja, feroz. Então, sabendo quais eram as sílabas fortes, são essas que eu falei mais, né, logicamente com um tom mais alto, é só verificar a letra final para saber. Então, primeira, aguda, termina em N. Letra B, grave, termina em vogal. Letra C, aguda, termina em R, consoante, né? Letra D, grave, terminada em vogal. Almacém, aguda, terminada em N. Adorar, aguda, terminada em R, consoante. G, aguda, terminada em consoante também. Aqui tem finalidade D, mas em espanhol se diz finalidade, tá? Termina em D, não é vogal. Equipo, grave, terminado em vogal. Objetivo, grave, terminado em vogal. A organização, aguda, terminada em N. Semilha, grave, terminada em vogal. Tiburão, termina em N, aguda. Sapato, grave, termina em vogal. Rana, grave, termina em vogal. Calaveira, também grave, terminada em vogal. Fácil, grave, mas termina em consoante. Población, aguda, também termina em consoante, mas aí no caso é N, então eu acentuo, tá? Perro, grave, terminado em vogal, não acentuo. Corbata, grave, terminado em vogal, eu não acentuo, só acentuo quando termina em consoante, lembre-se, tá? Grave só quando termina em consoante, menos N ou S. Feliz, aguda, terminada em Z, consoante, só acentuo quando termina em vogal, N ou S. Naranja, grave, terminada em vogal. E feroz, aguda, terminada em consoante. Na questão número 2, era para vocês acentuarem as palavras que estavam faltando os acentos, tá? Então, quais palavras faltam o acento aqui? Café, stand, sofá e salão. Por quê? São agudas, tá? Terminadas em vogal ou N. Letra B. Aqui, região, tórax. Aqui eu tenho uma aguda terminada em vogal, uma aguda terminada em N e uma grave terminada em consoante. Na letra C, inglês, francês, português, também e alemão. Todas são agudas terminadas em N ou S, por isso são acentuadas. Na letra D eu tenho câncer, câncer. Então ela é grave, terminada em consoante. Difícil,
Está. Fácil. Difícil, ela é grave. Está, ela é aguda. E fácil é grave. Tá? Então, aguda, terminada em vogal, acentua. Difícil, terminada em consoante, eu acentuo. Fácil também, as duas terminam em L, por isso que são acentuadas, ok? Muchachos, aqui solo fueron essas dos dias de clases, 4 clases, 6, 7, 8 e 9. Foram clases muito fáceis. Resuelvam em seus quadernos, corrijam se necessário, refaçam os exercícios, tá? Caso haja necessidade. Se houver dúvidas, chama no WhatsApp. Perguntem o que vocês ainda não entenderam, tá certo? Mas é importante que sempre estejam refazendo e revisando as atividades depois das explicações, ok? Hasta pronto y hasta la próxima clase. Gracias a todos.